Randstad, parte 2, capítulo 11. O que os selvagens comem como pão e como plantam e preparam as raízes de mandioca. Quando querem plantar, derrubam as árvores nos lugares que escolheram para o plantio e deixam-nas secar durante cerca de 3 meses. Então, põem fogo nelas e as queimam. Depois, enterram as mudas das plantas de raízes, que usam como pão, entre as cepas das árvores. Essa planta chama-se mandioca. É um arbusto que cresce até uma braça de altura e cria 3 raízes. Quando querem preparar as raízes, arrancam o arbusto, retiram as raízes e os galhos, e enterram novamente pedaços do tronco. Estes, então, geram raízes e crescem em 6 meses, o necessário para que se possa consumi-los. Eles preparam a mandioca de 3 modos diferentes. Primeiro, trituram totalmente as raízes numa pedra, em pequenas migalhas, e as amassam para que o suco saia por meio de um tubo feito a partir das cascas das palmas e que chamam tipite. Assim, a massa que fazem, então, passar por uma peneira fica seca. Com a farinha cozinham, então, bolos finos. O recipiente dentro do qual torram e cozem sua farinha é queimado a partir de barro e tem a forma de uma grande travessa. Segundo, eles pegam as raízes frescas, as põem na água, deixam fermentar, tiram da água e deixam secar na fumaça em cima de um fogo. Chamam essas raízes secas de carimã. Conservam-se durante muito tempo. Quando os selvagens querem então usá-las, trituram-nas num almofariz de madeira. O pó fica branco como farinha de trigo. Disto fazem bolos que chamam de beijus. Terceiro, pegam mandioca fermentada, mas não a secam. Misturam-na com mandioca seca e verde. Disso, obtêm, após torrá-la, uma farinha que se pode conservar tranquilamente durante 1 ano. É igualmente boa de comer. Chamam isso de uiatã. Também preparam um tipo de farinha de peixe e carne do seguinte modo: assam a carne ou o peixe sobre o fogo na fumaça. Deixam que fique completamente seco. Desfiam. Torram mais uma vez sobre o fogo, em um recipiente queimado para este fim, e que chamam de inhampoã. Compactam-no, então, num almofariz de madeira e o transformam em farinha, fazendo-o passar por uma peneira. Isso se conserva durante muito tempo. O costume de salgar peixes e carnes lhes é desconhecido. Comem essa farinha junto com a farinha de mandioca e o sabor é muito bom.